Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte rodada do Brasileirão voltando nessa quarta-feira e a gente vai falar sobre os jogos desta noite de quarta para vocês, tá? Amanhã vídeo sobre os jogos de quinta-feira, então assim, Iago, minha equipe não vai jogar hoje, vai jogar só amanhã. Relaxa, a gente vai ter jogo cobrindo todas as equipes do Campeonato Brasileiro daqui até dezembro, tá? E vamos rapidamente passar para vocês algo que a gente já passou ao longo dos vídeos dessa semana, que é o seguinte: nesse Campeonato Brasileiro o que tem de fato importado muito é chute certo ao gol e a taxa de conversão. Isso na fase ofensiva. Na fase defensiva você tem como variável com maior peso justamente a defesa que o teu goleiro vai fazer, ou seja, o quanto que ele é capaz de impedir tua equipe de sofrer gols, tá? Iago, isso parece mais óbvio. Por vezes é óbvio as coisas, mas é importante a gente ressaltar isso dentro da análise para que ela tenha um contexto, que ela faça sentido, beleza? Então, vamos agora ao primeiro jogo, né? O jogo das 7 horas, né? A gente vai ter, estou abrindo aqui o calendário para ir acompanhando junto com vocês. Nesta quarta-feira, dia 21, às 7 horas, temos Cruzeiro e Fortaleza, que é o nosso primeiro jogo aqui. Cruzeiro e Fortaleza, temos um Cruzeiro com overall 51, Fortaleza overall 48. Então assim, a gente tem um confronto muito equilibrado. Iago, todas as variáveis estão pendendo para o Cruzeiro. Por que a distância não é maior? Porque há variáveis que estão associadas positivamente, há variáveis que estão associadas negativamente. E isso vai fazendo com que você tenha, dentro desses critérios, cenários diferentes. E esse talvez seja o grande ponto para a gente abordar aqui. Nesse cenário que a gente vai ter, a gente está falando de um Cruzeiro que tem criado muitas oportunidades, que tem ficado mais com a posse da bola, um Cruzeiro que tem recuperado a bola mais rápido, tem defendido melhor, mas que não produz o gol. Então assim, a principal dificuldade dessa equipe é justamente a produção do gol, coisa que, no caso do Fortaleza, por mais que você não tenha grandes indicadores, ele até produz um pouco mais jogando fora de casa do que o próprio Cruzeiro, tá? Então, assim, é um confronto onde a gente pode esperar um domínio de volume de jogo do Cruzeiro, mas um Fortaleza mais letal por vezes, tá? Onde está a chave para o Cruzeiro inverter essa situação e levar um pouco mais de vantagem? Aproveitar a chance. Ele vai criar um número grande de chances, precisa converter e aproveitar. Qual que é o resultado esperado para esse confronto entre as duas equipes? Um provável empate seria o mais provável para esse confronto entre Cruzeiro e Fortaleza. São Paulo e Atlético Paranaense, também jogo das 7 horas. Temos o São Paulo jogando em casa com overall 62, Atlético Paranaense jogando fora de casa com overall 45 e mudança de comissão técnica, né? Desde o Filipão, que agora deixa de ser diretor do Atlético e passa a ser treinador do Atlético Mineiro, né, não do Paranaense, e temos também a saída do Paulo Turri e ainda a não confirmação de um técnico, então provavelmente um interino até a possível confirmação. Um nome forte que tem surgido nas últimas horas é Cuca e Rogério Ceni, são os dois nomes que aparecem aí, mas o Cuca sofrendo de novo forte rejeição das torcidas, com uma certa razão, né? Com relação a São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo overall 62, Atlético 45, então já dá para imaginar que a vantagem é do São Paulo por 1 a 2 gols de diferença, e a gente consegue ver aí de fato o São Paulo levando vantagem em todos os critérios, tá? Qual que é a grande diferença em relação ao São Paulo e ao que a gente viu do Cruzeiro? O São Paulo ele vai criar um volume de jogo grande e ele consegue converter quando ele joga em casa. Então vocês podem ver ali que o número do Cruzeiro, por exemplo, era 3, né? Naquela primeira linha onde tem o gol ali, que é a taxa de conversão para gol, era 3 na nossa normalização, o São Paulo é 24, né? Nesse cenário. Então assim, é muito alto em relação ao que se tinha e isso pende a balança favorável. Então sim, o São Paulo vai finalizar mais provavelmente, o São Paulo vai ficar mais com a posse da bola e o São Paulo consegue converter melhor as chances, tá? Onde que a gente precisa entender melhor os dados para fazer análise desse jogo? O quanto que essa mudança de comissão impacta o Atlético Paranaense, então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E segundo, né, entender como as duas equipes lidaram com esse período de treinamento, né? O São Paulo vinha capengando nas últimas rodadas, né? Não apresentava grandes resultados, somente depois ali da derrota para o Sport na Copa do Brasil.
E agora, com uma semana e meia de treinamento, a gente precisa entender como essas duas equipes vêm, mas a vantagem de ponto de partida, pelo histórico do campeonato, é do São Paulo por uma margem de 1 a 2 gols de diferença no Morumbi. Tá? Próximo jogo, clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, na quarta-feira também às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. Overall do Santos 58 jogando como mandante, overall do Corinthians jogando como visitante 35, tá? Então você tem uma vantagem muito grande do Santos nos principais critérios. Então na defesa a gente pode ver um 30-18, vantagem para o Santos. A gente pode ver lá nos chutes 29-15 e no gol 15-2. Então assim, o Corinthians tem muita dificuldade de produzir um volume de jogo interessante jogando fora de casa. Também tem muita dificuldade em converter essas ações de passe em finalização, a finalização em gol. E isso tem prejudicado muito a equipe do Luxemburgo. Tá? O que a gente pode esperar desse confronto? Um confronto muito equilibrado no volume de jogo, onde o Santos aproveite melhor as chances. Tá? Qual é o cenário que a gente pode caracterizar que o Corinthians possa sair um pouco dessa fase ruim, digamos assim? A gente pode esperar também que essas semanas de treinamento, assim como a gente falou de São Paulo e Atlético Paranaense, que essas semanas de treinamento tenham feito de fato algum efeito para a equipe. Né? Você tem uma equipe mais bem ajustada, né? Talvez a primeira semana inteira de treinamento que o Luxemburgo vai ter dentro dessa maratona que teve entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então a gente precisa ver como essa equipe vem postada e se ela vai conseguir enfrentar um clássico de igual para igual também. Tá? Vantagem aí para esse confronto, muito provável, de acordo com o histórico, uma vantagem de 1 a 2 gols de diferença para a equipe da Baixada Santista. Tá? Próximo jogo, Fluminense e Atlético Mineiro. Esses já são os jogos, né? Os próximos dois, tanto Fluminense e Atlético quanto Bahia e Palmeiras, são os jogos das 9h30. Tá? Então temos aí um Fluminense e Atlético, Fluminense overall 59, Atlético 60, então você já imagina que a maior chance é de empate entre as duas equipes, né? Dado esse overall muito próximo, mas percebam que você tem o Fluminense levando vantagem na maioria dos critérios, mas você tem o Atlético Mineiro levando vantagem nos critérios centrais. Então, novamente, você tem ali na defesa uma vantagem para o Atlético, você tem na questão de marcação dos gols, da conversão de gols, uma vantagem para o Atlético, e aí um equilíbrio, basicamente um empate, mas aí é pelas vírgulas, né? Um empate entre Atlético e Fluminense na finalização. Então você tem o Fluminense com mais posse, não o Atlético que não gosta da posse, mas é o Fluminense que gosta bastante. Né? Você tem aí um Fluminense que até converte bem as ações para a finalização, mas desperdiça demais as finalizações. Então você tem menos finalização certa. E aí você tem uma taxa de conversão menor também por consequência. Quando a gente falar do Atlético, a gente tem que falar que esse Atlético é o Atlético do Kudê. Não é o Atlético do Felipão, dado que ele acabou de chegar. Então a gente precisa entender o que vai de fato modificar para essa equipe, qual que é a ideia de jogo do Felipão e o quanto que isso implica em mudanças na forma de jogar do Atlético Mineiro, mas levando em consideração o histórico, provável empate aí entre Fluminense e Atlético Mineiro. Finalizando o vídeo de hoje, temos Bahia e Palmeiras, jogo também das 9h30. Bahia jogando em casa overall 49, Palmeiras jogando fora de casa overall 62. As duas equipes vão variar ali entre critérios bons e ruins, tá? Até pelo fato do Bahia ser mandante, mas nos principais critérios a equipe do Palmeiras leva muita vantagem. Então 74-25 na defesa é muita vantagem para o Palmeiras, então é um Palmeiras que não sofre tantos gols ou tende a não sofrer tantos gols. A gente precisa ver se nesse jogo de quarta-feira o Palmeiras já conta com jogadores que tiveram nas seleções na terça. Tá? Então temos o Everton, temos também o Gustavo Gomes, já deve ter voltado já do Paraguai, mas também temos o Piquerez e o Veiga também na seleção brasileira, o Piquerez na seleção uruguaia. Tá? Na produção de gols o Palmeiras vai melhor e na finalização parecido. Tá? Então assim, é um jogo onde o Palmeiras tende a ter um volume de jogo parecido com o Bahia, mas aí aquele controle de ritmo que o Palmeiras faz muito bem em todos os jogos para conseguir produzir as finalizações e aí sim extrair os gols. Tá? Então vantagem para o Palmeiras, provável vantagem para a equipe alviverde
de 1 a 2 gols de diferença, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e valeu, até mais!